Bom dia, Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele evangelho que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Qual é a característica fundamental do evangelho da graça de Cristo? Ou seja, do evangelho verdadeiro. A característica do evangelho da graça de Cristo é ser originado, ou seja, vir da parte de Deus, da graça, da vontade da pessoa de Deus, e não da vontade de obra de ação de nenhum homem. Gálatas, capítulo 1, versículo 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A característica do evangelho da graça de Cristo é ser pregado de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade dos homens, gente. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. A característica do evangelho da graça de Cristo é nos dar a paz com a pessoa de Deus, através do sacrifício voluntário do seu Filho, Cristo Jesus. E isso para nos livrar da condenação da morte, em obediência à vontade de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A característica do evangelho da graça de Cristo é ser revelado, é ser ensinado, é ser passado para o pregador que é escolhido pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe, gente, interferência humana, consulta, ensinamento, ministração humana. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Porque não o recebi, o evangelho, e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação da pessoa de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, e não consultei a carne e nem o sangue, nem homem nenhum. Por que disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 10? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens ou a Deus? Gente, porque já na época dele existiam homens que anunciavam outro evangelho, persuadindo os homens a acreditarem em um evangelho falsificado, aquele que não é baseado na graça de Cristo. Não é pregado para agradar a Deus, mas a vontade de homens corruptos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele evangelho que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Porque a única pessoa que tem interesse de pregar um evangelho falsificado que não está baseado na graça de Cristo é o outro, ou seja, o diabo. Esse evangelho tem como característica inquietar, ou seja, fazer com que a pessoa perca a sua paz com a pessoa de Deus, transtornar, incomodar a pessoa de Deus, contrariando a sua vontade. Gálatas capítulo 1, versículo 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E por que disse o apóstolo Paulo também em Gálatas capítulo 1, versículo 10? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Porque esta, gente, é uma característica do evangelho falsificado. Agradar aos homens, servir aos homens e não a pessoa do Senhor Jesus. Qualquer ser que vive na terra ou nos céus que pregar um evangelho desses falsificado para agradar os homens e não a Deus,
ele se torna anátema, ou seja, maldito, 2 vezes por Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, o da graça de Cristo, seja anátema, seja maldito. Jesus te ama. Se nós servimos a Deus através do evangelho da graça de Cristo, nós glorificamos o Senhor Jesus como nosso único e fiel Salvador. Nós não servimos e muito menos glorificamos aos homens. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele evangelho que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Amém? Dani e Miguel.